Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Chegou o dia do nosso encontro. Hoje estou aqui com uma convidada, a Veridiana Duarte. Olá, Veri, tudo bem? Tudo bem, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um programa polêmico. Veridiana, vamos falar um pouco sobre a NR1, suas novas atualizações, né? Gostaria de fazer uma pergunta aí que iniciar o nosso programa. Existe uma confusão entre tratar a doença mental e gerenciar o risco psicossocial, como a mentoria, a ajuda ao profissional a explicar para a diretoria que a NR1 foca na organização do trabalho e não na vida pessoal do funcionário. Na verdade, assim, a diretoria já deveria saber disso. Nós já estamos estudando a NR1 há quase 2 anos e a lei ainda nem está em vigor. Ela entra em vigor no dia 26 de maio de 2026. Uhum. Então, assim, a gente não trata a vida do funcionário, a gente cuida do ambiente onde esse funcionário será inserido. Aliás, eu não gosto nem da palavra funcionário, porque funcionário vem de funcionalidade. E o Sim, colaborador, ele não é que ele não tenha funcionalidade, ele tem, mas parece que você está falando de uma máquina. sim, Então, exatamente. todo erro já começa, se a gente retroagir na história, todo erro já começa com as nomenclaturas que a gente utilizava, que já não Uhum, eram muito legais. uhum, Então, assim, você não contrata alguém para ter uma funcionalidade na sua empresa. Você contrata um colaborador que vai te ajudar. Esse colaborador, você tem que entender que ele não é uma máquina, ele é um ser humano. uhum, Então, se ele é um ser humano, ele vai ter problemas de seres humanos, uhum, ok? uhum. Relacionado com a tua pergunta e com o risco de avaliação psicossocial, ela avalia o espaço onde esse colaborador está inserido. Tá. Então, se esse espaço for um espaço problemático, ele vai sim trazer problemas mentais para esse colaborador, tá? Uhum, Então a gente tem que avaliar como é que é a pressão desse local, como que as pessoas são tratadas, como que são as regras nesse local. Tem regras claras? As pessoas conhecem essas regras? uhum, Porque tem muitas empresas que a gente vai, Lid, principalmente para mentorar ou até mesmo para fazer avaliação de risco psicossocial, que você chega lá, o funcionário nem sabe com o que ele trabalha, porque ele trabalha com tantas coisas. Sabe sim, lá o Severino, do sim, quadro do programa? Severino, e aí o lava sim, louça e passa roupa, e o cara faz tudo. uhum, Então ele não tem uma função pré-determinada dentro daquela empresa. uhum, Isso gera muito problema, muito transtorno para essas pessoas, tá? sim, E principalmente no que tange à saúde mental, porque às vezes a regra não é clara, esse funcionário trabalha mais do que deveria, o colaborador começa a ter problema, ninguém na empresa está preparado para suprir isso. uhum, E aí esses problemas vão aumentando até que chega num momento que realmente torna-se um transtorno mental. Então a lei ela não cuida de problemas mentais, ela cuida de problemas relacionados com o espaço de trabalho dessa pessoa, desse colaborador. entendi. Veridiana, agora uma pergunta. O Severino, normalmente, é o perfil dele, né? Aquela pessoa que quer ajudar, que é sempre solícita. Quando saber o limite? Porque aí depois ele tá acumulando várias funções e não sabe dizer não, e não sabe também pedir aí uma que ele suba de cargo, né? Enfim, como saber o limite? Na verdade, o limite, ele é sempre contratual. É a Tá, justiça que determina. tá. Então, a partir do momento que você contrata uma pessoa, você tem que avisar para ela qual é o cargo, qual é o salário e o que que ela vai ter de demanda dentro dessa função, dentro dessa área que ela vai executar. Ali é o limite, já é o limite claro. O problema é que Entendi. muitas pessoas não se dão conta disso. Sim. Porque aqui no Brasil a gente não foi treinado para entrar no mercado de trabalho. Uhum. Eu costumo sempre perguntar para as pessoas: foi a empresa que escolheu te colocar nessa função ou essa função que escolheu você? Ou foi Sim, você que escolheu essa função? Porque sim. o ideal seria que nós já conhecêssemos antes da gente entrar no mercado de trabalho. Só Uhum. que a gente não teve essa preparação. Sim. E aí isso se torna um problema, porque é a empresa que escolhe a nossa função, o RH que pré-determina e a gente entra e sai trabalhando. E aí a gente não sabe exatamente o que que engloba dentro dessa função. Uhum. Cadê o meu contrato de trabalho? Alguém me Sim. explicou sobre o meu contrato de trabalho? Uhum. O Severino ele é muito legal, mas ele é legal para os outros, não para ele. Por quê? Porque ele não tem limites claros. E Sim. pessoas que não têm limites claros, o que que acontece?
está sujeito a uma série de problemas dentro da empresa. Sim. Porque aí depois que você faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, acabou para a empresa, aquilo ali torna-se parte do seu pacote. Uhum. Então, essa é a parte ruim, né? Sim, e quando o funcionário está no período de experiência, que ele quer mostrar o serviço e quer conseguir conquistar o cargo e a vaga, como ele dosar isso? Porque ele vai fazer de tudo para conseguir aquela vaga. Como fazer, Veridiana? Esse é um outro grande erro das pessoas. Pessoas queridas do meu Brasil que estão me escutando. Você não tem que dar o seu melhor só quando você chega na empresa. Você Uhum, tem que ser o seu melhor todos os dias. uhum, O que geralmente as pessoas fazem? Elas pegam aqueles 45, 30, 90 dias do prazo de experiência e dão o seu melhor. E depois nada mais acontece. sim, E aí a empresa começa a entender que aquele não é um funcionário bom para aquela área. E sim, muitas vezes a pessoa tem o preparo necessário, só que sim, assim, ela quer dar aquele primeiro estirão dentro da empresa para quê? Para ser contratada, sim, obviamente, né? E depois que passa esse prazo, acabou, ela não quer mais fazer nada. E sim. esse é um grande erro, Uhum, porque o correto seria você tratar de forma linear. uhum, Você trabalhar igual do primeiro até o último dia que você ficar na uhum. empresa. Estar tranquilo e dando o E máximo dando do combinado. sempre o seu melhor dentro do combinado, dentro do que é o limite do seu contrato de trabalho. Entendi. Perfeito. Veridiana, e o que é a NR1? Para que tipo de empresário empreendedor ela se aplica? A NR1, ela vai falar sobre as condições dentro do trabalho, no espaço de trabalho. Então, por exemplo, como que essa empresa funciona? Essas pessoas, elas já têm uma regra pré-determinada dentro da área dela? Uhum, O que ela tem que fazer dentro dessa área? O trabalho, ele é bem distribuído entre as pessoas dessa área? uhum, Isso também é super importante. uhum. Não adianta só você falar, você vai trabalhar na secretaria, e aí você dá a regra e daqui a pouco você vê uma pessoa lá encostada, mexendo no celular e a outra se matando de trabalhar. Então, Sim. a regra, além de ter que ser clara para todos os colaboradores, ela também tem que exigir a limitação, onde começa o trabalho dela e onde que termina e começa o do outro. Uhum, Porque senão fica todo mundo executando a mesma função, uhum. ou a gente coloca tudo nas costas de uma única pessoa e o restante fica tudo numa boa dentro da empresa. Aí Exato. começa a gerar sobrecarga. Com a sobrecarga começa o assédio. Uhum, Ah, o fulano trabalha mais, eu trabalho menos. Ah, o fulano subiu de cargo mais rápido, eu estou demorando. Por que o sim, fulano já é sênior e eu ainda sou júnior? exato. Por quê? Porque a pessoa não entende, as regras não estão claras. E se Entendi. as regras não estão claras, isso vai ser um problema muito grande para a empresa, até na questão de equiparação salarial futuramente. Sim, Se essa empresa sofrer uma ação coletiva e esses funcionários forem todos juntos, a já empresa era. vai ter problemas muito sérios. Entendi. Então, é você preparar o ambiente para receber esse colaborador. Uhum, Não é receber de qualquer jeito, é ter uma integração correta, o que nós chamamos no RH de onboarding. Então, você vai ter um bom onboarding, onde você vai explicar a data de recebimento, como é que ele tira as férias, quais são as regras contratuais, o que essa pessoa tem que fazer dentro da função que ela está executando, qual que é o limite daquela função, até onde ela pode ir. Dali para frente, quem que representa ela dentro dessa empresa? É um coordenador, é um gestor, é um líder? tá. Tudo isso a pessoa tem que saber. E tudo isso a gente vê no onboarding, Uhum, lá na integração. entendi. Veridiana, agora uma pergunta. Existem situações onde um funcionário, após o período de experiência, ele continua tendo um bom desempenho. E aí o líder daquela empresa, ou até mesmo o dono da empresa, chama esse funcionário e fala: olha, eu quero que você seja os meus olhos aqui, quero que você observe, sinta o que está acontecendo, como é o ambiente em determinados setores. Ok, isso foi criado um elo ali de confiança. E aí é como se ele fosse o gerente, mas não é gerente no papel, que acontece muito. Acontece muito. Veridiana, como se posicionar diante dessa situação? Porque assim, a pessoa quer um emprego. Ela tem um perfil ali para ser gerente e tudo, mas
como combinar isso na hora que acontece isso? Porque às vezes o líder, ele observa realmente o comportamento daquele funcionário que tem competência para liderar, mas não fala em números, em valores ali a ser acertado na carteira. Isso é um grande problema. Tá. Isso também está muito relacionado com a engenharia de cargos. Lá dentro do RH só tem duas formas de você subir de cargo. Horizontalmente, então, ou você recebe a mais por aquela função, ou você recebe mais trabalho e fica com a função e não vai receber os frutos, ou seja, Tá. não vai receber o dinheiro a mais. Ou você pode ter uma subida vertical, que significa eu ganhei o salário a mais e também eu ganhei o cargo dentro daquela área. Sim. Então, ok, só tem esses dois jeitos. Qualquer coisa que esteja fora disso é ilegal. Então, você pode fazer uma preparação para o funcionário? Pode. Só que Sim. assim, ele tem que perceber que ele está tendo alguma coisa com isso a mais. Sim. Senão, isso não é uma gestão de cargo digna. Sim. Dentro do RH, nós temos cargos, carreiras e salários. Uhum. Então, eu só posso subir alguém horizontalmente ou verticalmente quando eu modifico o contrato de trabalho. Tá. Se não houver essa modificação nem financeira e nem de cargo, não houve uma subida. Aí a Exato. pessoa te mandou uma demanda a mais, Sim. adicional, e com essa demanda você está tendo mais responsabilidade e você não está ganhando nada com isso. Sim. Então você também que está me escutando agora, coloque limites claros na sua empresa. Sim. Olha, eu só vou subir de cargo, eu só vou adquirir essa responsabilidade se eu ganhar algo com isso, ou financeiramente, ou eu ganhar o cargo. E detalhe, peça para a empresa colocar isso através de um contrato. Tá. Porque depois você vai ter o cargo, você vai saber tudo que você executa, mas você não vai ter ele para provar. Sim. Então, quer dizer, no momento que você for demitido dessa empresa e for para uma outra empresa, a empresa vai querer saber quantos anos você ficou como gerente, Lídia. Sim. Ah, eu fiquei 1 ano, 2 É. anos. Você tem em carteira de trabalho? É, Não, não não. tem. Então, Então, como é que você vai provar? entendi. Você pode dizer tudo que você executava naquele cargo, mas isso ainda vai ser insuficiente, Sim. porque a resposta sempre é a carteira de trabalho. É lá que está a Entendi. sua confirmação e a sua garantia como Sim. funcionário. Outra pergunta, é obrigação do dono ou líder da empresa informar que a partir de tal data aquela pessoa passa a ser gerente? Ou isso deve ser só feito ali burocraticamente? Não, Uhum. tem que ser feito burocraticamente pelo departamento pessoal e também chamar a equipe e falar, olha, este colaborador a partir de tal dia passa a ser o líder, passa a ser, sei lá, o multiplicador da equipe, ou ele passa a ser um gerente, um coordenador, um supervisor. Você tem que falar, você tem que avisar para a equipe. Uhum. Por quê? Porque a equipe vai se reportar para essa pessoa. Sim. E a gente tem que saber, tem que ter transparência no ambiente de trabalho. Uhum. É por isso que a gente tem tantos problemas, porque as regras Exatamente. elas não são claras. Sim, e as falas são, olha lá, o gerente se acha gerente, mas o dono combinou isso com ele, o líder Então, combinou, o mas não dono foi tão combinou, claro, mas né, quem foi que Veridiana? avisou para a equipe, Exatamente. né? Meu Certa Deus. vez eu trabalhando no banco, a Uhum. gente tinha lá o que nós chamamos dentro do RH de curva. Uhum. Então, dentro ali da curva, você tem um ponto que, sei lá, se você atravessar ou passar por aquele ponto 2, 3 vezes, você vai ganhar uma subida de cargo vertical. Então, Tá. você vai ganhar o teu salário a mais e você também vai ficar numa outra posição, um outro nível, né? Uhum. Dentro daquele cargo. E aí, o que aconteceu? Todo mundo sabia que a pessoa tinha virado gerente, mas a diretoria oficialmente não contava para ninguém. E aí a situação Nossa. ficou tão incômoda, porque assim, a pessoa cobrava, porque já tinha sido feito na carteira dela de trabalho. Uhum. Só que ninguém avisava que a pessoa estava no cargo de liderança agora. Nossa, Então, assim, Veridiana. como conviver com isso? Sim, é um Ele é meu líder, mas ele não é meu líder. Ele é meu Sim. gerente, mas ninguém me avisou que ele é gerente, que ele Sim. virou gerente. Uhum. Então, fica uma situação incômoda dentro do ambiente Uhum. de trabalho. Não é legal. Sim. Não é legal para as pessoas
pessoas que estão abaixo, porque essas pessoas nem sabem que essa pessoa é um líder. E agora, o que fazer com isso? exatamente. Respeito este, que é o líder que eu sei, que eu sim. conheço, ou respeito esse que diz que é o líder, Uhum, mas ninguém me avisou. uhum, Fica uma situação muito ruim. exato. E há casos também, Veridiana, que esse líder passa a ser mais rígido, do que o próprio dono. Já acontece, já vi casos Também porque, assim. assim, ele tem uma sensação de pertencimento daquele ambiente. Sim. E ele fala, foi atribuída a mim uma responsabilidade. Uhum, E eu preciso de responder à altura. sim. Qual que é a primeira percepção dele? Ele começa a confundir controle Uhum, com administração, que são sim, duas coisas totalmente. totalmente diferentes. Entendi. E aí ele se torna Nossa, muito mais rígido, sim. E aí né? o ambiente fica pesado, Fica né? Porque não pesado, tem porque as clareza. pessoas não sabem disso, né? Meu Deus. Veridiana, agora se tratando da norma, né, que foi estruturada em 1978, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o artigo 154 e 159 do CLT. Então, esses artigos, eles foram edificados justamente para essa lei, de Tá, 8 de junho de 78. Por que que essa lei existe? Porque é ela que vai falar sobre tudo que acontece no mercado de trabalho. tá. Então, é como se ela legalizasse o ambiente em que esse colaborador vai estar inserido. Sim, Por exemplo, ele vai trabalhar em local insalubre, ele vai precisar de EPI, porque praticamente todas as áreas nós precisamos. sim. Esse colaborador, ele vai trabalhar com ruído, ele vai trabalhar com excesso de iluminação, ele tem que saber o que vai acontecer pela frente. Entendi. Então, tem que ter uma regulamentação, uma norma que fale sobre isso. E na CLT também, porque quando a gente tem processos judiciais, o que nós fazemos? Nós vamos direto para a CLT. Sim. Então, esses dois artigos, o primeiro é onde ele vai falar sobre essa norma. O que tem nessa norma? O que consta? Quais são as obrigatoriedades do empresário enquanto contratador de pessoas, tá? Uhum. Pelo outro lado, tem uma norma que, na verdade, uma norma não, um artigo, Tá. onde está regulamentado que vai ter uma fiscalização do governo, Entendi. que no caso seria do Ministério Trabalhista. Uhum. Só que assim, o Ministério, ele não consegue cuidar de tudo que acontece, Uhum. né? Imagine assim, você tem um Ministério aqui na Baixada Santista e ele vale para todos, né? Uhum. Cada um com a sua comarca, cada comarca com o seu juiz, só que assim, você não consegue olhar tudo que está acontecendo na cidade. Sim. Então você vai ter que ter um fiscal do município, um fiscal do governo, um fiscal federal para coisas mais pesadas. Por exemplo, você tem os trabalhadores rurais que não foram registrados, estão vivendo numa situação inóspita, num local horroroso, um local ermo, por exemplo, não está chegando alimentação para o trabalhador. Então, nesses casos aí já são mais pesados. Entendi. Aí são situações desumanas do trabalho, Uhum. tá? É quase análoga a uma, como que eu posso dizer? A uma, nossa, agora eu perdi totalmente a palavra. A uma escravidão Tá. seria? Uhum. Então, nesse caso, você tem que ter uma regulamentação federal, tá? Nossa. Aí a gente tem que entrar com polícia mesmo, aí o negócio fica bem pesado, Uhum. tá? Mas quando você fala de algo mais brando, por exemplo, verificar se a pessoa está usando um EPI, por exemplo, para proteger o ouvido ou proteger os olhos. Tá. Aí essas coisas mais, não vou dizer banais, porque elas não são banais, tá? Uhum. Mas aí a gente tem um fiscal de município que vai até a empresa, dá uma olhadinha, vê se está tudo dentro da norma, tudo dentro do regulamento, e é por isso que servem esses dois artigos. Entendi. Mas agora nós vamos ter a NR1 que revoga, então teoricamente o que vale a partir de agora é a NR1. Tá. O que acontece? Lá no passado, a gente tinha muitos surtos de doenças, muitas pessoas que trabalhavam sem EPI, então trabalhavam em condições terríveis mesmo, sabe? Então isso não foi criado à toa, ele existe porque tem um fundamento para isso. Sim. Só que com o passar dos anos, isso vai se tornando normal. Usar um capacete numa obra, colocar um EPI quando você vai usar uma britadeira, são coisas que a gente percebe que já virou comum. Sim. O que é incomum hoje em dia? É a pressão que nós estamos vivendo. Tá. Então, entra a NR1 exatamente nesse ponto.
para manter o equilíbrio da empresa. Exatamente, Entendi. E porque a não é ordem. só você cuidar da saúde física do colaborador. Se ele está sentando numa cadeira que é correta, se ele está tendo uma iluminação que é suficiente para ele Uhum. trabalhar, se ele está num ambiente climatizado, Uhum. ou se ele está passando muito calor, né? Uhum. Porque tem uma suportabilidade cerebral. Uhum. Então, tudo isso já foi regulamentado lá atrás. Uhum. Só que agora o que está para gente? Agora, esse momento que a gente está vivendo pós-pandemia é um momento de pressão psicológica. Sim, Todo total. mundo tem que estudar muito, Uhum. o dia não tem mais 24 horas, não é Verdade. mesmo, gente? É. Não tem mais. O meu Verdade. dia parece que dura 16, porque quando eu vou ver, pum, já acabou o dia. É verdade. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente sinta essa pressão de uma forma mais Uhum. rigorosa, né? Sim. A gente vai tendo menos tempo para respirar e tem que Uhum. ficar correndo contra o relógio. Sim. E tudo isso faz com que a gente comece a ter algumas disfunções, teoricamente, no nosso organismo, que são burnout, ansiedade, estresse. E aí, para quem Nossa, não sabe, Virgínia. estresse é raiva. Uhum. Então, é aquela coisa que você está sentindo ali que não está Uhum. descendo legal. Ansiedade é tristeza. Uhum. Só que isso a gente não fala para os colaboradores. Sim. Então, como é que ele vai saber? Sim, exatamente. Aí ele fica tratando o nome, a ansiedade é quem vive lá no futuro. Sim. Não, ansiedade é quem está triste, não está cuidando dessa tristeza, está levando isso para o ambiente de trabalho e vai chegar uma hora que essa pessoa vai entrar na exaustão. Entendi. Estresse a mesma coisa. Uhum. Por exemplo, tá uma discussão aí no LinkedIn se voltam a trabalhar, se não voltam a trabalhar lá na empresa. Tá. Só que assim, você tem que ver quais são as condições do teu colaborador. Uhum. Vai pegar o metrô em São Paulo às 5 da tarde na Praça da Sé. Exatamente. Vai passar por todo aquele trâmite, daquele estresse de pegar, sei lá, 3, 4 trens, pegar 2 Sim. ônibus, o ônibus se atrasar, chegar lotado. Uhum. Tudo isso vai gerando um estresse exacerbado. Chega uma Sim. hora que a pessoa não dá mais Não conta, ela tem que aguenta. extravasar. Sim. Tanto é que nas empresas grandes tem as chamadas salas de descompressão, Ah, é, né? Veridiana? Sim. Como funciona isso? E Essas agora, salas? recentemente, Ah. algumas empresas grandes aí no mercado estão colocando a sala do grito. É uma cabine, você vai lá, você dá uma surtada de 4, 5 segundos, põe aquele negócio para fora e E acabou. Dá um pronto. grito e tchau, e volta para o seu posto de trabalho. Nossa, que São interessante. coisas que nós Sim. não pensávamos antigamente. Sim. Antigamente a gente tinha estresse, depressão, as mesmas coisas, só que nós não sabíamos. Uhum. Hoje a gente tem essa ciência, mas agora não é só mais ter a consciência, é o que nós vamos fazer com ela. Sim. Aí é que mora o problema. Entendi. Veridiana, e qual a punição para quem não cumpre essa norma? As punições são bem pesadas, Uhum. tá? Até o ano passado, estavam falando em algo em torno de R$ 6.000 por multa. Antigamente, o fiscal vinha na sua empresa, dava uma autuação e tudo bem, você ficava tranquilo, pagava a multinha e estava tudo certo. Tá. Agora não será mais assim. O fiscal vai vir, ele vai te dar um prazo, você não cumpriu, ele volta e te multa de novo. E de novo, até que vai chegar o momento que ele vai fechar a sua empresa. As multas podem chegar a R$ 300.000. Nossa, Veridiana, meu Deus. É justamente aí entra o empresário dizendo, isso é para me punir. Não é para te punir. Isso é para lembrar você de que a partir do momento que você contrata alguém, você tem que ter um local que seja bom para aquela pessoa tem que se sentir bem, ela tem que se sentir acolhida. E aí nós não estamos falando dos problemas que essa pessoa tem na casa dela. Tá. A pessoa tem 6 filhos, ela se separou. Não, a gente não está falando desses problemas. Tá. Isso você já deveria de ter visto na hora que você contratou essa pessoa. Se você aceitou ela, agora você tem que acolher ela dentro da sua empresa. Entendi. Imagine você contrata uma pessoa que ela tem uma disfunção, vamos supor, ela tem baixo poder auditivo, ela tem um poder de visão menor, ou ela não tem um braço. Tá. Você já sabia disso. Sim. Mas eu tenho que fazer a inclusão por lei. Legal, mas não é só fazer a inclusão, é também preparar esse ambiente para essa pessoa, para a chegada dela. Entendi.
Agora, se dentro dessa empresa você não pode trazer essa pessoa por qualquer razão, por qualquer motivo, então aí você tem que procurar uma outra situação para fazer outro tipo de recrutamento, porque esse não vai dar certo. Agora, não é trazer o funcionário e depois dizer, ah, ele é cheio de problema. Sim. Isso você já deveria de saber lá atrás, na hora do recrutamento. Entendi. Veridiana, existem empresas que crescem de uma forma absurda, repentinamente. Como esse empresário deve se organizar para aplicar urgentemente essas normas? Então, isso é um problema muito sério, porque assim, o risco de avaliação psicossocial você faz muito rápido. Ah, Você tá. manda um link numa manhã, no dia seguinte, no máximo, você já tem todos os colaboradores que fizeram e você já tem a resposta. O problema é que esse é um trabalho contínuo. Não dá mais para gente ficar apagando incêndio. Sim, A partir de agora, a lei é bem clara, você tem que manter isso para que isso não vire um incêndio entendi. dentro da sua própria empresa. Entendi. Então, é nisso que as pessoas se perdem, porque, por exemplo, um ambiente que tem estresse, ele vai ter estresse sempre. Sim. Pensa, por exemplo, um banco num dia 15 que ninguém bateu a meta. Nossa. Todo mundo vai ter estresse. Sim. Por quê? Porque é o próprio ambiente que favorece isso. Então, você tem que ter programas para combater esse estresse. Entendi. E esse não é um único programa por ano, você vai ter que fazer várias vezes. Entendi. Veridiana, com muita gente acaba, infelizmente, né, a pressão, tudo, acontecendo alguns casos de assédio. Como o funcionário deve se proteger e estar atento quando aquela brincadeira passou do limite, quando está se tornando algo invasivo? O correto seria ter uma frente dentro da empresa onde esse funcionário pudesse entrar em contato com alguém que não fosse da própria empresa. Ou que Ah, tá. fosse uma manutenção, vamos dizer assim, da parte emocional do funcionário, com problemas relacionados com o ambiente de trabalho. Sim, Não é para ele trazer problema de casa e achar que vai sim, ter uma terapia um ali. psicólogo à disposição, Tá, não é tá, isso. entendi. Mas, por exemplo, você tem um chefe que passou do limite, um colaborador que fez uma brincadeira que você não curtiu. Você tem que ter uma comissão dentro da empresa para fazer essa avaliação. Esse colaborador deve continuar ou não deve? Ele deve ser chamado e advertido ou não deve? No caso, eu estou falando a pessoa que fez a brincadeira, que Tá, passou do limite, sim. tá? Só que antes da gente ter tudo isso, a gente tem ali as políticas da empresa. Então, dentro das políticas da empresa, vai estar falando o que você pode e o que você não pode fazer. Tá. E isso é lá no dia da integração. Se essa empresa Hum, burlou isso, supostamente ela pode vir a ter problemas lá na frente. Porque essa é uma regra que não está clara para o colaborador. Então, se a regra não está clara para mim, eu posso fazer o que eu quiser dentro da empresa. A partir do momento que eu tenho uma norma que regulamenta o meu trabalho, eu sei o que eu posso ou não fazer. Então, a partir desse momento, se eu fizer, o que vai acontecer? Você vai tomar uma advertência verbal entendi. e depois escrita. Se isso continuar se prolongando e você continuar com as mesmas brincadeiras, você vai tomar outra advertência e depois uma justa causa. Tá. Veridiana, nesses casos, às vezes, acontecem sem nenhuma testemunha. Como a vítima que sofre esse tipo de assédio, seja uma brincadeira ou seja algo passado dos limites, como ela deve juntar provas? A fala dela vale? Vamos parar e pensar, né? Tá, Porque assim, hoje em dia, quase todas as empresas têm câmeras. tá, Quase todas as empresas têm câmera com áudio. tá, O áudio fica ligado 24 horas. tá. Então, se essa pessoa chegar para essa comissão que vai ter numa empresa, ou algum ambiente onde ela possa fazer essa reclamação por escrito, ou encaminhar para uma empresa que vai estar externa, e essa empresa vai ter que tomar providência. Primeira coisa que eu faria, eu pediria as câmeras para eu olhar, e depois, na sequência, os áudios. Tá. A empresa não tem, então o correto seria que ela tivesse. Até para ela própria se proteger, o próprio empresário se proteger. Entendi. Porque você imagina, um funcionário se queima dentro da sua empresa, e aí você não tem uma câmera para provar que ele se queimou porque ele não seguiu o treinamento que você deu. Entendi.
entendeu? Uhum. Ele não está usando o EPI e ele acabou se machucando em algum componente, em alguma máquina, você tem que ver. Se ele teve o treinamento, ele deveria de estar fazendo o correto, o Sim, que o treinamento ensinou para ele. entendi. Então, não burlar o treinamento que ele teve, Uhum. entende? Uhum. Teve um caso, eu não me recordo agora o supermercado, mas a moça foi moer carne e moeu a mão junto. Hum, Então, assim, e aparece na câmera Meu perfeitamente. Deus. E o SAMU foi muito rápido nessa Uhum. intervenção. Eu acredito que se vocês procurarem aí no YouTube, vocês vão conseguir localizar com facilidade. E na hora de tirar a mão do moedor, foi um negócio absurdamente sofrido. Então, você pensa na situação. Agora, quando você fala para a pessoa no treinamento, olha, quando você for moer carne, pega aquela parte de trás do moedor e não põe sua mão, empurra com aquela espátula. Se a pessoa pegou e empurrou com a mão, de quem que é a responsabilidade? Da própria pessoa, entendi. Então, aí nesse caso, eu, se fosse a minha empresa, eu teria câmeras e câmeras com áudio. Entendi. Veridiana, muito se falam de assédios de homens em relação às mulheres, mas existe também assédio de mulheres com outras Existe, mulheres. existe. Como fazer? Porque se torna um ambiente competitivo, pesado. Como lidar com isso? A pessoa, existe um setor que ela vai procurar, o RH da empresa, ou a ouvidoria da empresa? Aonde ela tem que ir? Então, depende muito do tamanho da empresa. Se for uma empresa pequena, provavelmente ela vai procurar a contabilidade, porque não vai ter o RH. Ah, Se tá. for uma empresa de médio porte, essa empresa, ela vai ter uma área onde ela vai poder abrir uma denúncia Tá. dentro da própria empresa. Entendi. Vai ter uma comissão, essa comissão vai julgar esse caso e vai pré-determinar se vai mandar a pessoa embora ou não. Se for numa empresa grande, supostamente, além do RH, vai ter uma equipe de psicologia que, na maioria das vezes, é contratada do lado externo da empresa. Tá. Então, você tem ali um e-mail, um telefone, algo que você possa entrar em contato e fazer a sua denúncia. Uhum. E a partir daí, essa empresa vai tomar as medidas para corrigir o problema que teve dentro da empresa. Entendi. E quando é uma empresa pequena, ela deve ir procurar um psicólogo para procurar ajuda, porque quando se trata de assuntos delicados que envolvem pessoas que podem, dependendo do caso, dar até uma tragédia, tem que ter um cuidado com essa informação, né, Tem que Veridiana? ter muito cuidado, porque assim, essa informação ela tem que ser muito bem avaliada. Uhum. Porque às vezes também a pessoa fala algo na brincadeira e o outro ele não tem um filtro e não tem uma qualidade emocional para aguentar aquilo, não tem estrutura. E Sim, aí o que que acaba acontecendo? Vira um pé de guerra dentro da empresa. sim. E eu não estou aqui para julgar a pessoa que fez a brincadeira ou que passou do limite. Mas muitas vezes essa pessoa falou um negocinho e foi interpretado um negoção. Tá. E aí isso vai desestruturar completamente o quadro de funcionários. Uhum. Porque os colaboradores vão começar a se sentir incomodados com aquela situação. Sim, E precisa de alguém sim para fazer essa avaliação, porque a gente não sabe como que foi a estrutura dessa brincadeira. Às sim. vezes foi uma coisa corriqueira e a Uhum. pessoa interpretou de maneira ruim, e Tá. outras vezes é uma coisa muito mais séria que realmente precisa ali de um mediador de conflitos para a gente poder solucionar esse problema. Uhum. E é o que eu digo sempre, tá, Lid? Lá na década de 70, o patrão mandava, o empresário mandava e as pessoas obedeciam. Hoje em dia não existe mais isso. Uhum. Então as regras são claras. Você burlou algo dentro da empresa, você tem que ter uma correção. Por quê? Tá. Porque qualquer coisa cai na mídia. E Sim, se cair na mídia, acabou a sua empresa. sim. Então, o correto é sim você ter um mediador, esse mediador conhecer de gestão de conflitos, você ter um RH, mesmo que seja um consultor dentro da sua empresa. Tá. Por quê? Porque ele vai fazer coisas que você não sabe fazer, que você não foi treinado como Uhum. empresário. Uhum. Assim como você tem a contabilidade, você tem o serviço do RH, você tem o Entendi. serviço de finanças. Uhum. Por quê? Porque você precisa dessa estrutura toda. Uhum. Imagine, por exemplo, você receber um comentário ruim de um cliente na sua empresa e você não ter uma equipe de comunicação para responder à altura.
Às Sim, vezes o cliente, o próprio cisco do olho dele caiu no prato e ele falou que que aquela tinha. comida veio contaminada. Sim. Ah, a comida veio com cisco, veio com cabelo. Uma Uhum, vez eu estava ouvindo um gerente de uma padaria bem grande aqui na uhum, Baixada, dizendo que houve uma reclamação que no prato da moça que ela tinha pego ali no por quilo da padaria, uhum. tinha caído lá um fio de cabelo. Aí ele falou: Olha, moça, o que que acontece? Todos os nossos funcionários aqui usam touca. Mas você tá vendo ali aquela moça que tá ali no pegando, montando o prato dela? Ah, eu tô vendo sim. Então ela tá com o cabelo solto. Então, se o cabelo dela cair na sua comida, eu não tenho como chegar para ela e reclamar. E quem era a moça era a filha da Ai, meu reclamante. Deus. E aí, Aí ela Veridiana? falou: É minha filha. Então, assim, você fica numa saia justa, Sim, porque muitas vezes a equipe da sua empresa, ela está cumprindo todas as regras, sim. todas as normas da vigilância sanitária. Uhum, As unhas estão curtas, estão limpas, o cabelo está preso, está com touca, mas você não sabe quem está do outro lado. E a entendi. malícia que essa pessoa pode vir a ter ou não, não vamos julgar, Sim. porque a gente não sabe quem é a pessoa, Uhum, mas a gente sabe que também tem pessoas maliciosas. sim. E nesse caso, se você não tem uma equipe voltada para a comunicação, você pode se comunicar de forma errônea e você trazer um problema para sua empresa. O RH é a Nossa. mesma coisa. Uhum, A parte de saúde mental é a mesma coisa. entendi. Então é muito importante estar alinhado para que quando vir alguma coisa diferente que fuja aí, Você né, saber Veridiana? como sair disso. E Entendi. até saber como interpretar a história, porque a história ela sempre tem dois lados. Uhum, Então, você interpretar a história de A, interpretar a história de B, entender como que aquilo ocorreu, é uhum. muito importante. Muito bom. Veridiana, vamos falar agora sobre IA. Quando a IA hoje é o auge, né? Ela está ajudando ou atrapalhando aí a NR1, né, nos processos que têm que ser feitos nas empresas? Olha, na maioria das vezes ela está atrapalhando, porque ela Uhum, traz umas informações totalmente distorcidas. uhum, É o que eu estou te falando, nós estamos estudando NR1 há quase 2 anos. uhum, E você vê, a implementação ainda vai ser dia 26 de maio de 2026. uhum. Então ainda temos um tempinho aí para a gente poder dar mais uma última destrinchada. Só que muitas coisas você pergunta para a IA, ou ela traz errado, ou ela traz uma informação em branco. Se Uhum, vocês quiserem testar em casa, fiquem à vontade. Por quê? Porque tem informações que a gente ainda nem tem sobre a NR1, entendi. que ela ainda será aprimorada ao longo de. Uhum. Eu vou te dar uma informação que talvez você ainda nem tenha, por exemplo, a partir agora de março, não vai mais ser aceito, por exemplo, o Atestado. atestado em papel. Hum. Poucas pessoas sabem disso, mas a partir de março já está valendo. O que, que eu acredito que o governo vai fazer? Ele criou o Nossa. e-social, ele está modificando toda a estrutura da parte de medicina, então ali você tem um atestado, dentro do atestado ele tem um CID, todas as empresas estão dentro do e-social. Esse atestado ele vai vir por dentro do e-social e vai chegar na sua contabilidade. Então você Entendi. vai numa UPA, vai no médico, já vem aquele atestado, pum, ele está dentro Uhum. do site do governo. Além de tudo isso, eu acredito que lá na frente o intuito do governo seja fazer um monitoramento Sim, através dos CIDs. É o entendi. código de identificação que a Uhum, gente tem de doença, uhum. né? O código internacional. Então, ali, pelo número, eu vou saber, por exemplo, se a tua empresa tem muito burnout, tem muito caso de afastamento por ansiedade, Hum, tem muito caso de afastamento por estresse. entendi. E aí sim o Ministério do Trabalho vai poder fazer uma auditoria precisa na sua empresa Ah, ou mandar algum órgão uhum. municipal, federal ou estadual. Então, nesse caso, esse procedimento não serve só para em relação às fraudes, né? Porque houve já muitos números absurdos, né, de falsificação de atestados, Sim, enfim. exato. Isso vai ser para administrar e cuidar da empresa também, né, Cuidar da Veridiana? empresa como um todo. Eu Uhum, acredito que vai ser algo assim extraordinário que o governo vai implementar. Por quê? uhum. É a minha palavra contra a sua na frente do Sim, é juiz. verdade. Ah, eu tô com ansiedade porque eu adquiri na empresa. Aí eu tenho 100 funcionários, nenhum tem ansiedade, só você, Tá. né? Uhum, Porque a justiça ela é cega, ela é baseada em dados. tá.
E além dos dados, você tem que ter a prova. Uhum. O funcionário, ele nunca tem a prova, é sempre o dono. O dono, ele tem que chegar e provar que aquilo não aconteceu. Sim. E como é que você prova isso? Muitas vezes você não tem uma prova ali que você fale, nossa, essa prova aqui tá certinho, o juiz vai olhar e vai dar o parecer final. Você não Uhum. tem. E isso confunde demais a justiça. A partir do momento que eu começo a ter uma estatística das empresas, aí o negócio vai ficar mais sério. Entendi. Porque como que na sua empresa você tem 300 funcionários e 150 estão afastados por ansiedade? Tem alguma coisa errada. Uhum. Poderia não ser por ansiedade, poderia ser por estresse, por burnout, não importa a nomenclatura. O que importa é que aquela doença, ela é, vamos dizer assim, parte do seu trabalho quando você está dentro daquela empresa. Entendi. Aquele ambiente, ou ele está te cobrando demais, ou ele não está com regras claras, ou ele está com muito assédio moral, Uhum. ou ele próprio já gera ansiedade, porque tem muita meta para bater, tem muita coisa para estudar. Uhum. Então, o próprio ambiente já estressa, já deixa angustiado. Você já ouviu falar da síndrome da segunda-feira? Não, Que as Veridiana. pessoas chegam no domingo à noite e Ah, não já querem ir trabalhar na começa, da segunda. musiquinha do Fantástico. Até antigamente tinha lá no Orkut aí uma comunidade chamada I Hate Monday Morning. Então eram pessoas que verdadeiramente odiavam a segunda-feira. E muitas empresas entravam nisso quando iam fazer o recrutamento. Para quê? Para saber se aquele funcionário era um funcionário que, ou colaborador, né, no Sim. caso que você ia contratar, se você deveria de colocar ele numa futura blacklist. Sim. Esse aqui vai me dar problema, então não vou contratar. Entendi. Então é muito importante estar atento também em relação às redes sociais. Como a rede social é algo pessoal, isso a NR1 tem alguma regra que em relação às redes sociais dos funcionários, Por a enquanto, privacidade, pode, não pode? Tem alguma regra, por Veridiana? enquanto não, e o RH segue analisando todas as redes sociais. E não adianta você falar, ah, Veridiana, mas isso não pode, isso é proibido. Se fosse proibido, o RH não faria. Porque a gente Entendi. atua nos termos da lei, nos moldes da lei. Se a lei diz que permite, a gente faz, tá? E, além disso, o colaborador ele tem que ter um cuidado extraordinário, porque às vezes é uma brincadeira que ele entra, e aí ele fala assim, ah, eu vou apagar e ninguém vai perceber, mas o RH tem como ver. Nossa, Veridiana, entendi. Eu mesma já cheguei a entrevistar uma moça que ela estava de biquíni na rede social, no LinkedIn. O LinkedIn é uma rede profissional. Você não Sim. deveria estar lá vestido de biquíni. Nada contra. A Sim. pessoa poderia colocar isso no Facebook, no Instagram, que é uma outra forma de lidar. Mas no LinkedIn, o LinkedIn é extremamente profissional. Você não precisa estar de terno e gravata, Sim. roupa extremamente... Não, mas você precisa de guardar um certo, como é que eu posso te explicar? Um certo cuidado, porque é a tua imagem que você está passando para a empresa. E vou te falar mais, em Praia Grande, uma vez eu fui fazer um recrutamento para uma empresa e a moça apareceu de biquíni na entrevista. Como assim, Veridiana? Sim, de biquíni. Veridiana tem Vocês não cada estão história. acreditando, mas é verdade. Como assim de biquíni, Sim, de Veridiana? biquíni, de shortinho e biquíni na parte de cima. Tipo, aí eu vou lá na E entrevista, isso depois eu não vou pra praia. aconteceu só comigo. Isso aconteceu com alguns psicólogos conhecidos meus, que inclusive teve uma que não queria fazer entrevista com a psicóloga. Ela queria fazer com o gerente da área. Mas, meu Deus E do ela céu. foi de biquíni, camisetinha e shortinho. Nossa, Veridiana. Com certeza ela não foi contratada, né, Veridiana? Não, ela Ou não foi nesse caso, analisa contratada. o profissional da pessoa e esquece essa parte. A imagem A faz todo imagem sentido, né, conta, né? Veridiana? Então são assim, são cuidados que o profissional tem que ter a partir do momento que ele começa a entregar o currículo dele. Por quê? Porque é a imagem dele que está indo para o mercado. Nossa, Veridiana. Parece pequeno, mas é muito grande. Sim. Imagina, eu chego para você é psicóloga, você vai fazer a minha entrevista e aí eu falo para você, não quero ser entrevistada por você, eu quero ser entrevistada pelo gerente. Não faz sentido. Que coerência que tem nisso? Sim, entendi. Não é legal, né? Nossa. Veridiana, tem algum caso que te marcou no sentido de que a empresa estava toda desalinhada
e ao mudar, colocar as regras ali em ordem, tipo assim, tava quase para fechar e não fechou porque organizou a casa? Tem algum caso? Tem diversos casos, e um até muito recente, de uma empresa que não tinha nenhuma política, não tinha nenhuma regra e não tinha um manual de conduta dentro da empresa. Nossa, E isso pra gente é uma coisa que não dá para passar em branco de jeito nenhum, porque como é que o seu colaborador vai conhecer as regras se não tem as regras? Se Uhum, elas não estão escritas em local nenhum? uhum, Pensa assim, o Código de Defesa do Consumidor, ele foi feito para quem? Para o consumidor que vai na sua empresa. sim, Então, qualquer dúvida, ele vai pegar o Código de Defesa e vai olhar, sim, certo? E o seu funcionário, ele tem o Código de Ética e de Conduta. E se sim. você não tem isso, ele vai olhar o que, onde? Meu Deus. E aí é que vem o problema, porque Uhum, quando as regras não ficam claras, eu posso sobrepor a regra que eu quiser em cima da cultura da sua empresa. entendi. Então, se você tem uma cultura, você tem que ter um manual de conduta Uhum, e de ética. E se você tem um manual, você tem que ter as políticas ali dentro. O uhum, que que é permitido dentro da sua cultura, dentro da sua empresa e o que não é permitido jamais. uhum, Ah, não é permitido discriminação, não é permitido vir de sandalinha rasteira. Vamos supor que você trabalha num local que é perigoso, pode cair algo no pé. Só que se você não passou essa regra na integração, se o funcionário não assinou nada, como é que essa pessoa vai saber da regra? Veridiana. Então, isso tudo está no manual de conduta. A Uhum, primeira coisa que a empresa deveria de fazer, antes mesmo da inauguração, antes mesmo do recrutamento e seleção. uhum, Por quê? É a partir da integração que a gente vai falar as regras e falar, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode. uhum, Isso aqui depende. uhum. Quem vai autorizar é o líder. E Tá. você vai, como colaborador, você vai assinar. Uhum, A partir do momento que você não tem nada, você sobrepõe o que você quiser. Ah, não pode vir de chinelo, mas eu não assinei nada, então eu vou. entendi. Então, é necessário que todos os colaboradores assinem essa Assine. questão Todo do manual manual de de conduta. conduta que se preze, ele vai ter no final uma folha que tem o picote. Ali a pessoa vai ler, porque isso já passou pelo departamento jurídico da empresa, o advogado trabalhista já teve o cuidado de fazer esse manual, incluiu a NR1 se não tinha, e ali vai estar a assinatura do colaborador, que ele vai assinar por escrito. Uhum, Então, ele vai colocar lá o nome dele, Veridiana Duarte, tem que uhum, colocar por escrito, uhum, por extenso. Por quê? Para eu saber que aquele colaborador leu, porque a uhum. partir do momento que eu for adverti-lo, eu vou ter que falar para ele, ó, você infringiu tal regra. Agora, Entendi. se não tinha essa regra, se ele não sabia, se ele não assinou, ele vai assinar o quê, minha gente? Meu Conta para Deus mim. do céu. Veridiana, e você soube desse caso através de uma denúncia? Como foi? Não, eu fui Uhum, fazer uma consultoria para a empresa e a tá. empresa não tinha o manual e eu falei, vamos correr para fazer esse manual. E aí o advogado na época falou para mim, ó, vamos já incluir o NR1. Eu falei, vamos lá, já coloca a NR1 também, porque agora ela já começa a valer. Uhum. Então, do que adianta você colocar o manual e não ter a norma regulamentadora 1 lá dentro? Entendi. Veridiana, e para quem questionar aí uma empresa referência em que aplica a NR1, é, por onde começar? Eu começaria contratando um técnico de segurança do trabalho, Tá. a primeira coisa, porque todas as empresas têm que ter. A partir do laudo dele, eu pediria para um psicólogo ou para um terapeuta. A lei ainda não indica uma pessoa correta. Ela fala, tem que conhecer das doenças emocionais causadas pelo ambiente de trabalho. Tá. Então, qualquer pessoa que esteja dentro desta regra, que conheça, seja merecedora de fazer esse trabalho, você levaria, faria um levantamento, análise de risco psicossocial e daí para frente você começaria a combater os supostos problemas que você tem na sua empresa. Tá. Então, eu tenho muito problema com ansiedade. O que que eu vou fazer? Eu vou tratar a ansiedade. Como é que eu faço isso? Através de um treinamento. Eu Uhum. aplico um treinamento para ensinar essas pessoas a trabalharem essa ansiedade. Eu tenho muito estresse, então eu vou fazer um programa contra o estresse. Uhum. Por quê? Porque os funcionários estão se batendo dentro da Uhum. empresa, estão se degladiando. Você Uhum. vai fazer um programa para isso, para Uhum. mostrar de onde vem o estresse, por que que ele acontece, como é que você se previne para não entrar nessa onda, Sim. né?
Tudo isso regulamentado dentro da NR1. Para você não sair tão fora, você dá um super treinamento, gastar um big de um dinheiro e aquilo não te funcionar para nada, ainda te gerar uma multa no final. Sim. Porque é isso que vai acontecer para quem não estiver cumprindo aí a norma. E Veridiana, para organizar a empresa, você presta esse tipo de consultoria, né? Sim, eu presto a consultoria como implementadora da NR1 e também faço relatório de análise psicossocial. De qualquer área? De qualquer área. Entendi. Porque o relatório ele é único, na verdade é o que eu estou te explicando. O que a gente trabalha é o ambiente, não são as doenças. Entendi. As doenças são a consequência, o ambiente é a raiz do problema. Entendi. Então, o ideal é você entender o que aquela empresa tem ali que ela está atacando muito funcionário. Ah, está cobrando muita meta, a regra não está muito clara, ou de repente o funcionário está sobrecarregado com muita tarefa, com muita atividade, está com poucos funcionários. Tudo isso você vai colocar dentro do relatório, vai extrair a estatística. Olha, aqui eu tenho mais, por exemplo, assédio moral. Aí você tem que criar um programa para combate do assédio moral, tá? Tá, então aí quem quiser conhecer o trabalho da Veridiana, procure nas redes sociais Veridiana Duarte para prestar aí a consultoria para sua empresa. É uma excelente profissional. Veridiana, agora vamos falar sobre o MDA, aquele evento que a gente foi, né? Que eu fui convidada por você. Que evento incrível. Maravilhoso. Eu amei. Gostaria que você falasse um pouquinho dele, brevemente. O MDA ele foi criado justamente para a gente extrair o melhor das pessoas. Porque muitas vezes as pessoas passam por problemas na vida e isso acaba, de alguma maneira, modificando a essência que ela tem. Às vezes ela tinha uma essência maravilhosa, só que os contratempos da vida fizeram com que ela se tornasse uma outra pessoa. Então ela já não consegue mais se ver como ela se via antigamente. E muitas vezes a nossa história a gente tenta esconder, colocar debaixo do tapete. Verdade. Porque tem alguma coisinha que a gente não curte, tem outra que não foi legal, tem outra que não era tão bonita. E, na verdade, a gente faz o movimento contrário dentro do MDA. A gente faz com que você traga as suas histórias. Tá. Sejam elas histórias feias ou não, porque são histórias de superação. Todo mundo que passou pelo MDA tem uma história de superação para contar. Que legal. E ali, eu costumo dizer que o MDA ele é um encontro de transformadores. Sim. Se você quer transformar a sua vida, vá para o MDA. Que bacana. Porque lá é o local. Sim, e é bom também que tem esse momento de network, onde você conhece ali outros empreendedores que estão vivendo seus desafios, mas que estão mudando também as suas vidas e mudando outras vidas, né, Veridiana? Exato, porque nós todos, Lídia, nós estamos em degraus diferentes, nós não somos pessoas diferentes. Sim. Todos nós somos iguais, Sim. tá? Só que nós estamos em degraus diferentes de conhecimento. O que o MDA faz? Ele traz pessoas que já superaram os seus desafios e estão ali para ajudar outras pessoas que querem superar esses mesmos desafios. Ou seja, não ter sucesso na carreira, ter sucesso, mas não ser bem remunerado por isso, problemas com família, tudo isso a gente resolve ali dentro. A gente tem um corpo de psicólogos, de jornalistas para contar essas histórias. E, no entanto, que quando você vai para a imersão, você escuta umas histórias assim maravilhosas, como por exemplo a história da Neide, né? Sim. Que é maravilhosa. Eu digo que é uma história linda dela, de uma pessoa que saiu do sertão, onde não tinha água, não tinha o que comer. A pessoa veio vindo, montou uma empresa, depois ela foi para o mercado, depois ela fez um livro para contar essa história. Nossa. E depois ela foi para fora do país para levar isso, essa história de superação. Então ali a gente tem histórias maravilhosas, maravilhosas mesmo. Só que você tem que ir lá no IMDA e conhecer a imersão. Não dá para falar tudo aqui. Muito tem que bom. vivenciar. Muito bom, eu super recomendo. Agora a gente vai passar um vídeo que foi uma parceria também, que através desse encontro que eu me tornei a embaixadora do G3 Club, que é um clube que reúne hotéis, pousadas e resorts. Tem um time maravilhoso para poder te atender. Esse vídeo vai passar aqui pra gente já em alguns minutinhos. O Raí tá aqui preparando pra gente. Hoje eu estou aqui para apresentar para você o G3 Clube,
Um clube que conecta hotéis e pousadas a um público que valoriza viagens planejadas. A proposta é simples: ajudar as pessoas a planejarem suas viagens com mais tranquilidade, organização e acesso a oportunidades diferenciadas. O clube é para quem valoriza conforto, boas experiências e quer ter acesso a hospedagens e vantagens pensadas com cuidado. Funciona de forma prática. Ao fazer parte do clube, o cliente passa a ter acesso à plataforma onde encontra hospedagens disponíveis, experiências e benefícios oferecidos pelos parceiros. Tudo de maneira organizada e transparente. E pode utilizar sempre que planejar uma viagem ou aproveitar uma oportunidade, de acordo com as datas disponíveis entre a média e baixa temporada, reservando com no mínimo de 30 dias de antecedência. As opções incluem hotéis, pousadas e empreendimentos parceiros, além de benefícios em diferentes estabelecimentos. O objetivo é ampliar o acesso a boas experiências com condições únicas dentro do clube, oferecer uma programação de férias de 3, 5 ou 10 anos de forma organizada e previsível. Pagamento programado sem necessidade de análise de crédito. Pagamento direto na plataforma sem necessidade de cartão de crédito. Se você gosta de viajar e quer conhecer uma nova forma de acessar experiências e hospedagens, vale a pena conhecer o G3 Club. Muito bom, né? Aponte aí a câmera do seu celular para esse QR Code e faça seu cadastro gratuito. Veridiana, eu gostaria que você falasse a sua programação agora para os próximos meses, onde você vai dar palestra, por favor. Bom, a nossa próxima palestra vai ser no MDA, Tá. agora dia 28, na Uhum. semana que vem, lá em Jundiaí. Vai ser um encontro de networking fechado para as Uhum. pessoas que desejam futuramente participar da imersão. Que legal. Porque a imersão, eu sempre falo para as pessoas, né? É uma loucura, gente. A Uhum. gente trabalha 1, 2 meses em prol de cada imersão. E depois Sim. a gente fica praticamente 24 horas no ar Uhum. para transbordar na vida das pessoas. Então, legal. é um trabalho assim. Gratificante, é um propósito de vida realmente. Eu digo que eu já tive muito sucesso na minha vida, Lid. Não que eu não tenha hoje, Uhum. mas hoje é mais gratificante para mim eu ver o sucesso do outro, Que legal. das pessoas Uhum. que eu mentoro, que eu Sim. atendo, então é bem Uhum. gratificante. E em maio também tem um evento na Veridiana, Em maio por nós favor. também temos evento na Paulista, dia 2 de maio. Uhum. Os ingressos já estão quase esgotados, então quem quiser, através das redes sociais, lá no LinkedIn, Veri Duarte, Tá. Veri com H, tudo junto, ou lá no Instagram, pode me chamar, que a Niara vai te atender, Veri também com H, duarte.me. Só falar convite, coloca a palavra convite, Paulista, a Niara já vai saber o que que é e ela vai entrar em contato com você. Só que assim, gente, corre, porque os convites já estão quase esgotando, estão quase no final. Sim. E lá no final do ano nós teremos o encontro com a palestra no navio, De lá novo, no Veridiana, que MSC. legal! Exato. E Nossa! tem outras palestras aí no meio do caminho, mas eu ainda não posso divulgar. Sim. Vamos ter palestra em Belo Horizonte, em Campo Grande, mas algumas ainda a gente não pode Tá. divulgar. Estamos querendo levar o MDA para os Estados Unidos e para Portugal. Uau, Então que também legal. futuramente teremos aí o MDA internacional. Que legal. Veridiana, chegamos ao fim da nossa conversa. Que delícia, muito bom conversar com você. Gostaria que você deixasse aí uma mensagem para todas as pessoas que estão nos assistindo. A mensagem que eu sempre deixo nos finais das minhas palestras, gente, nós somos, quando a gente veio ao mundo, a gente não chegou aqui sozinho. Tinha minimamente o papai, a mamãe, o instrumentador, a enfermeira, o enfermeiro, o médico, um pediatra, supostamente. Então, por que raio você quer ter sucesso na vida sozinho? Todos nós precisamos uns dos outros. Se não fosse assim, Deus não mandaria as pessoas diferentes, com competências técnicas diferentes. Então, todo mundo que passar na sua vida, seja a luz na vida das pessoas. Porque tudo que você emana para o universo volta em dobro para você. Sim. Então, seja a luz na vida das pessoas. Muito obrigada, viu, De Veridiana? nada. Muito sucesso para você. Muito obrigada aí pela oportunidade de conhecer mais o seu trabalho.
Tudo de bom, que Deus te abençoe sempre, viu? Amém. Obrigada. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Vem muita coisa boa por aí. Até a próxima. Tchau, tchau.